Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Solo Leveling aqui no canal. Dessa vez estaremos resumindo o episódio 7. Se você gosta dos resumos aqui do canal, já deixa o like e se inscreve. Sem mais enrolas, bora pro vídeo. O episódio começa exatamente onde o anterior parou, com aquela multidão em frente ao prédio da Associação de Caçadores. O Baek e o Chojoin chegam no local e ficam sem entender por que tem tanta gente ali. Os repórteres perguntam se eles vieram ver a avaliação do Minsung, mas os dois falam que estão ali por outro motivo. Com essa resposta, os repórteres ficam desinteressados e se afastam. Enquanto vão em direção à entrada do prédio, os dois presidentes vão conversando, um provocando o outro sobre os incidentes que cada guilda sofreu recentemente. O mago comenta que a sua guilda está pronta para oferecer uma ótima oferta para o Sung, aí o Baek fala que não vai deixar o nosso menino ser deles. Daí o presidente da guilda dos Shinigamis aparece e pergunta se eles estão ali para tentar roubar o Minsung dele, e os dois juntos respondem que não ligam para esse tal Minsung. Depois da abertura, nós cortamos para o colégio da Dina, onde todas as garotas estão acompanhando a tal avaliação do Minsung. O maluco finalmente aparece e faz toda uma atuação lá na frente, dizendo que ele vai cumprir o seu destino como caçador e que vai lutar na guilda dos Shinigamis. Tudo atuado, até porque ele já viu seu rank, já sabe que é rank A, e o contrato de 2 anos com a guilda também já está pronto. Tudo isso é para acobertar os escândalos que ele está envolvido. Bom, o Sung aparece ali e tenta entrar no prédio, mas é barrado por um dos seguranças do Minsung, que diz que a entrada está fechada, mas bem na hora o presidente Guo aparece e diz que ele não tem esse poder, e dá boas-vindas ao nosso menino. O Minsung tenta manter a pose e diz que vai conversar com a associação, mas o caçador loirinho barra a entrada dele e diz que outro caçador está sendo avaliado. O cara tenta dar uma carteirada, tipo, você não sabe com quem tá falando, mas o loirinho lança um olhar ameaçador pro moleque. Lá dentro, o presidente Guo vai guiando o Sung até um salão com portas reforçadas, e lá dentro eles começam a avaliação. Um maluco de terno pergunta qual é a natureza dos poderes do Sung, e ele demonstra invocando um soldado das sombras. Mas o presidente Guo já interrompe dizendo que o caçador loirinho fez um relatório completo detalhado do que viu no incidente da dungeon de ranking A, e ele sabe que aquilo não é tudo que o Sung consegue fazer. Então o Sung abre o jogo e já invoca mais algumas sombras, dizendo que pode invocar mais uma centena delas. Ele não fez isso porque, bom, acho que não caberia todo mundo naquela sala, né? Enfim, com a avaliação concluída, o Sung recebe a sua nova carteirinha de caçador, sendo agora ranking S. Na saída, tanto o Baek como o Chojoin tentam chamar o Sung para conversar, mas mais uma vez ele fala que está ocupado e vai até a entrada do prédio. Só que ele não esperava que a fofoca espalharia tão rápido que todos os repórteres que estavam ali para filmar o Minsung agora estão interessados no novo caçador de ranking S. Já está em todos os noticiários até a de um review. Bom, nós cortamos para o Yujinho, ele tá contando para o seu pai que não conseguiu trazer o Sung para a guilda deles, rola até um flashback do Sung falando isso para ele na cafeteria, e para finalizar o Yujinho diz que o Sung chamou para se juntar a ele. O pai dele obviamente acha aquilo um absurdo e pergunta se ele tem certeza disso. O mesmo confirma e o pai fala que então ele está pronto para assumir as consequências. Voltando ao Sung, o Baek fala que ele não precisa se desgastar conversando com a imprensa, que eles lhe dariam uma carona. Mas o nosso menino diz que não precisa e já dá um dash pro outro lado da rua, indo tranquilamente embora. O Baek fica em choque percebendo que o nosso menino ficou mais forte do que da última vez que eles se viram. O Sung diz que agora é a hora de se preparar, indo para uma lojinha de equipamentos de caçadores. Lá ele fala que precisa de um artefato que o proteja do fogo, e o vendedor mostra para ele uma capa que cobre todo o corpo, mas o preço é o zóio da cara. O Sung pergunta se não rola um desconto, quem nunca fez isso, mas o vendedor fala que não pode oferecer descontos. Porém ele comenta que se o Sung conseguir quebrar o vidro mágico que protege o artefato, ele poderá levar de graça. Nosso menino pensa um pouco, vendo que o vidro não parece grande coisa, e decide que vai bater. Mas antes que ele fizesse, o vendedor o para falando que era brincadeira. O Sung, sem graça, comenta que também precisa de adagas novas. E um outro vendedor o acompanha. Lá ele pega uma adaga e pergunta quanto custa. E mais uma vez é o zóio da cara. Mas essa adaga parece ser mais fraca do que a primeira adaga dele, aquela feita das presas do boss serpente que ele enfrentou. Pensando nisso, o Sung pega a adaga que ele comprou na loja do sistema e pergunta quanto que eles lhe dariam nela.
e o cara fala que vale mais de 100 milhões. Vendo a possibilidade de poder vender os itens que ele compra na loja do sistema, nosso menino decide então não vender o Orbe da Avareza. Nós cortamos para a Guilda dos Tigres Brancos, onde o Bayek está no seu escritório pensando sobre a possibilidade do Sung ser um caçador com capacidade de evoluir. No outro dia, nós cortamos para a casa do Sung, onde a Dina está aliviada de finalmente poder sair de casa, já que os repórteres foram espantados pela associação. O Sung fala que vai ficar fora por mais ou menos uma semana. Nisso, o seu fiel escudeiro Yujinho toca a campainha e o nosso menino usa ele como desculpa para a irmã, dizendo que eles vão trabalhar juntos na próxima semana. Naquela noite, o Yujinho dorme na casa do Sung. Detalhe que não foi mostrado nessa parte do anime é que na verdade o Yujinho foi expulso de casa pelo pai dele e não tinha onde ficar, por isso ele apareceu na casa do Sung. Enfim, o Sung invoca 3 sombras e coloca elas para cuidarem da Dina. E, por precaução, invoca mais alguns soldados para ficarem patrulhando os arredores da casa. No outro dia, o Yujinho leva o Sung até a entrada da dungeon do Castelo Demoníaco e lá ele veste o seu novo equipamento. Antes de continuar a sua aventura, nosso menino recebe uma nova missão do sistema. Ele deve chegar no último andar, derrotar o monarca demoníaco Baran e coletar a sua alma. Um incentivo a mais para continuar subindo. Nós cortamos para a casa do Yujinho, onde o pai dele está se arrumando para ir trabalhar. E a sua esposa está comentando sobre o filho ter saído de casa. Mas do nada dá uma tontura no velho e ele acaba caindo. Voltando para a dungeon, o Sung decide fazer um test drive com o Tusk, segurando a Orbe da Avareza. Um bichão aparece e o Tusk, sem enrolação, já prepara o ataque de fogo bufado com o Orbe, simplesmente evaporando o monstro, sobrando só os pezinhos. Nós voltamos mais uma vez para o pai do Yujinho, que está no hospital, e o médico diz que o cara tá com a doença do sono eterno, a mesma doença que a mãe do Sung tem. Ela com o tempo leva a pessoa ao coma. O pai do Yujinho simplesmente entende aquilo como uma seleção natural. Com um mundo repleto de mana, ele ser fraco a ela é basicamente isso. Nós temos uma pequena cena mostrando 2 caçadores, encontrando uma daquelas formigas da ilha. Sim, agora elas voam e já estão chegando nas cidades que ficam ali à beira do continente. Voltando ao que interessa, o Sung comenta que montou uma estratégia para subir mais rápido pelos andares do castelo. Ele dividiu as suas sombras em 6 esquadrões e deu 2 ordens. A primeira é que eles devem eliminar qualquer coisa que cruze o seu caminho, e a segunda é que eles devem avisar caso encontrem a permissão de entrada para o próximo andar. Essa estratégia funcionou bem até o andar 80, a partir daí o ritmo diminuiu por algum motivo. Nesse momento, o Sung percebe que a sua mana está diminuindo, ou seja, tem alguém derrotando seus soldados. Então ele decide ir pessoalmente ver o que está acontecendo. Percebendo que o inimigo vai eliminando o esquadrão mais fraco primeiro, o Sung deduz qual será o próximo a ser atacado e vai até lá. Dito e feito, chegando lá ele vê um grupo de soldados demoníacos com armaduras derrotando as suas sombras. Ele se revela e já é atacado, mas acaba com o cavaleiro com só um chute. Os outros 2 atacam juntos, mas o Sung faz questão de fatiá-los. E o último, ele decide tirar uma dúvida que já tinha há um bom tempo. Os monstros conseguem sentir medo? E é com essa pergunta que o episódio 7 termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 7 da segunda temporada de Solo Leveling. O que vocês acharam? Eu gostei, esse episódio teve uma boa mesclagem de cenas de ação com a história. Acho que o Sung nunca iria imaginar que se tornaria tão famoso do nada, né? Agora, com a sua nova licença de Ranking S, o Sung compra novos equipamentos para terminar o Castelo Demoníaco. E nós veremos a conclusão disso no próximo episódio. Então esse foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Não esquece de conferir a playlist de todos os episódios de Solo Leveling. Então é isso, até a próxima, tchau!